Oi gente, tudo bem com vocês? Professor Marcelo, mais uma aula de matemática. Vamos lá? A aula de hoje é sobre geometria. Esse assunto é bastante interessante. É uma parte que vocês têm que prestar muita atenção na teoria explicada para poder entender na hora de fazer os cálculos, ok? Então vamos lá. Nessa parte de geometria, o que é que nós vamos ver hoje? Prestem atenção. Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Primeiro vamos entender isso. Então preste atenção, ó. Aqui tem um exemplo, ó. Eu tenho uma reta S, ó, reta S, reta R e reta S. Elas são paralelas, ou seja, por que são paralelas? Ó, tá uma ao lado da outra, elas nunca se encontrarão. Quando isso acontece, a gente diz que essas duas retas são paralelas. Então, ó, a reta R é paralela à reta S. Ó, essa é a simbologia em matemática. Quando vocês verem essas duas retinhas inclinadas uma ao lado da outra, isso está querendo dizer que a reta R ela é paralela à reta S, tá? Então isso aqui é uma coisa importante que vocês têm que lembrar. Toda vez que em alguma atividade eu colocar essa simbologia, eu estou querendo dizer que a reta R ela é paralela à reta S, ok? E T é a transversal, tá? Ela aqui, ó, ou seja, ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, ó, a minha reta paralela é R e S, então essa simbologia quer dizer que essas duas retas são paralelas e as duas são cortadas por uma reta transversal, que é a reta T. Então, no caso aqui, ó, preste atenção que eu tenho três retas. Eu tenho a reta R, eu tenho uma reta S e eu tenho uma reta T. A reta R e S são paralelas. E a reta T é a transversal que corta as duas retas paralelas, ok? Então, ó, o que é que nós estamos querendo aprender? Como encontrar os ângulos formados. Então, preste atenção, ó. Aqui eu tenho um ângulo, ó. Aqui eu tenho um ângulo, que é o ângulo A. Aqui eu tenho outro ângulo, que é o ângulo B. Aqui eu tenho outro ângulo, que é o ângulo C. Aqui eu tenho outro ângulo, que é o ângulo D, que é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho um ângulo E. Aqui eu tenho um ângulo F. Aqui eu tenho um ângulo G. E aqui eu tenho um ângulo H. Ou seja, o que é o ângulo? Essa abertura que ela forma entre uma reta e outra, ok? Então, ó, ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E, ângulo F, ângulo G, ângulo H. Então, essa abertura entre uma reta e outra que a gente chama de ângulo. Então, ó, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, retas paralelas. A reta R e a reta S são paralelas. Professor, por que são paralelas? Porque elas nunca vão se encontrar, nunca vai acontecer isso aqui, ó. Uma cruzar a outra. A reta R e a reta S nunca vão se cruzar. Por isso a gente diz que elas são paralelas. E qual é a simbologia? A simbologia é essa aqui, ó. Quando eu colocar uma letra assim, as retas são representadas por letras minúsculas, tá certo? Então, ó, R, tracinho, tracinho, S. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a reta R é paralela à reta S. E eu tenho outra reta aqui, ó, que é a reta T. Só que ela não é paralela, ela é transversal, ou seja, ela corta as duas retas paralelas. Então é isso aqui que nós vamos estudar agora. Vamos lá, ó. Nós temos os ângulos alternos internos. Professor, o que é isso? Alternos internos. Preste atenção. Dois ângulos alternos internos formados por duas retas paralelas e uma transversal são congruentes.
Professor, que palavra feia é essa? Quando você ouvir essa palavra congruente, nada mais é do que igual. Ok? A palavra congruente em matemática quer dizer igual. Quando eu digo que duas retas são congruentes, aliás, que os ângulos formados, dois ângulos internos formados por duas são congruentes, eu estou dizendo que esses dois ângulos são simplesmente iguais. Só isso. Tá certo? Então, preste atenção. Quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os dois ângulos alternos internos. O que é isso? Vamos entender. Se você prestar atenção aqui, nessas duas retas paralelas, preste atenção nesse riscado que eu estou fazendo aqui. As duas retas formam como se fosse uma passagem aqui interna, ou seja, isso aqui vamos supor que essa reta é uma parede e essa reta é outra parede. O que está dentro dessas duas retas a gente chama de internos. O que está fora dessas duas retas a gente chama de externos. Só isso, gente, é bem simples. Os ângulos que estão entre essas duas retas, nós vamos chamar eles de ângulos internos. Os ângulos que estão do outro lado, ou seja, para fora dessas duas retas, nós vamos chamar eles de ângulos externos, tá certo? Então vamos ver essa figura aqui embaixo, Quando ele fala alternos internos, interno porque está por dentro das duas retas. E alternos, por que alternos? Porque um é de um lado da transversal e o outro é do outro lado da transversal. Gente, bem simples, vou repetir. Por que internos? Internos porque está entre essas duas retas R e S, está entre as duas. Então, se está entre as duas, a gente chama de internos. E por que alternos? Porque aqui na transversal, um ângulo está do lado direito da transversal e o outro ângulo está do lado esquerdo da transversal. Por isso chamam alternos. Internos porque estão entre as duas. Mesma coisa aqui, internos porque estão entre as duas retas R e S, ou seja, estão entre as retas paralelas, por isso que são internos. E alternos porque um ângulo está do lado esquerdo da transversal e o outro ângulo está do lado direito da transversal. Então, primeira teoria que eu quero que vocês entendam: ângulos alternos internos. Por que alternos? Lembre-se disso aí, por favor. Alternos é porque um ângulo fica do lado direito da transversal e o outro ângulo fica do lado esquerdo da transversal. E por que interno? Interno porque estão entre as retas paralelas, ok? Essa simbologia aqui, gente, esses três tracinhos, isso aqui, quando vocês verem esses três tracinhos, esses três tracinhos correspondem a congruentes. Congruentes. E o que são congruentes? Eu acabei de dizer para você. Congruentes é a mesma coisa que o que? Igual. Ok? Então preste atenção, Ele está dizendo que o ângulo D, esse ângulo aqui, é congruente a esse ângulo aqui. Ele simplesmente está dizendo que o ângulo D é igual ao ângulo F. Só isso. A mesma coisa aqui, Ele está dizendo que o ângulo C é congruente ao ângulo E. Então, ele está dizendo que o ângulo C é igual ao ângulo E. Então, presta atenção para vocês entenderem essa teoria. Quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos internos alternos são iguais, ou seja, são
congruentes. De novo, novamente, outra vez, presta atenção. Quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos internos alternos são iguais, são congruentes, beleza? Essa é a primeira teoria que vocês têm que entender. Tem que entender quando elas são paralelas, tem que entender o que é uma transversal, tem que entender o que são ângulos internos e alternos, e tem que entender que os ângulos internos e alternos são iguais, ok? Então vamos lá, para esse outro aqui agora, ó. Ângulos alternos e externos, ó, externos. Preste atenção aqui, gente, ó. Externos. Externos. Esse primeiro a gente falou internos. Agora nós vamos falar de externos. E o externo nada mais é se o interno é o que está entre as retas paralelas, o externo é o que está fora das retas paralelas. Só isso, gente, viu? Internos é o que está entre as retas paralelas. Externos é o que está fora das retas paralelas. Então, ó, ele está dizendo que o ângulo A é externo e o ângulo G é externo. Externo por quê? Porque está fora das retas paralelas. E são alternos por quê? Porque um está do lado direito da transversal e o outro está do lado esquerdo da transversal. E o que é esse símbolo aqui que eu acabei de dizer? Esse símbolo quer dizer congruente. E congruente quer dizer o que em matemática? Quer dizer igual. Então ele está dizendo que o ângulo A é igual ao ângulo G. Então presta atenção. Quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos alternos e externos são iguais. A mesma teoria dos ângulos internos, ó, internos e externos. Os ângulos internos e alternos são iguais. E os ângulos externos e alternos também são iguais. Então, ó, ele está dizendo aqui que o ângulo B, que é externo, e o ângulo H, que é externo, e alternos. Por que alternos? Um é do lado esquerdo da transversal e o outro é do lado direito da transversal. Eles são iguais, eles são congruentes, ok? Então isso é a teoria. Vamos aplicar isso na prática. Vamos prestar atenção aqui, ó. Determine a medida dos ângulos assinalados sem o auxílio do transferidor. Então nós vamos só usar a teoria. Então preste atenção, ó. Nós temos duas retas aqui, ó, reta R, reta S, cortada por uma reta transversal T. Esse ângulo X, ele é interno. Por que que é interno? Porque está entre as retas paralelas. Esse ângulo 150, ele também é interno. Ele é interno por quê? Porque está entre as retas paralelas. E a teoria me diz o quê? Que os ângulos internos alternos, eles são alternos? São. Por quê? Porque eu tenho aqui a minha transversal, um está do lado direito da transversal, o outro está do lado esquerdo da transversal. Então isso quer dizer que esse ângulo é igual a esse. Então quanto é que vale X? 150. Olha só apliquei teoria, gente. Não fiz cálculo. Então, você tem que entender a teoria. Entendendo essa teoria que eu acabei de explicar, você encontra o valor do ângulo. Então, de novo, ó, letra B, preste atenção. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo interno. Por que que é interno? Está entre as transversais. Esse ângulo aqui também, ele é interno. Por quê? Está entre as transversais. Eles são alternos? São. Por quê? Porque um está do lado esquerdo da transversal, o outro está do lado direito da transversal. Então, o que é que a teoria diz?
que os ângulos internos alternos são iguais. Então quer dizer que esse ângulo é igual a esse. Então y é igual a 30. Fiz cálculo, gente? Não, ó. Tranquilo. Vamos ver o outro aqui, ó. Ó, presta atenção. Olha agora, mudou. Esse ângulo aqui, ele é externo. Por que que é externo? Está do lado de fora das retas paralelas. Esse ângulo também aqui, ó, ele é externo. Por que que ele é externo? Porque está do lado de fora das retas paralelas. Não está por dentro, está por fora. Eles são alternos? São. Por que que são alternos? Um ângulo está do lado direito da transversal, o outro ângulo está do lado esquerdo da transversal. Eles são alternos. Um está do lado direito, outro lado esquerdo. Então, o que é que diz a teoria? Os ângulos externos e alternos são iguais. Ou seja, x é igual a 30, é o que está dizendo aqui. Novamente, ó. O ângulo y, ele é um ângulo externo. Por que que ele é externo? Está por fora das retas paralelas. O ângulo 150, ele é externo. Por que que ele é externo? Está por fora das retas paralelas. Eles são alternos? São. Por quê? Um está do lado esquerdo da reta transversal, o outro está do lado direito da reta transversal. E o que é que a teoria diz? Que os ângulos externos e alternos são iguais. Então, y é igual a 150. Encontrei o valor de y. Certo? Então, gente, ó, essa teoria é de suma importância para a gente conseguir entender o restante dos assuntos de geometria. Tá certo? Agora, eu estou explicando para vocês e para mim isso é bem simples. Então, o que é que você tem que entender agora, até o momento? O que é que você tem que colocar na sua cabeça? Eu espero que você tenha entendido o que são retas paralelas, o que é uma transversal, o que é congruente, tudo eu já expliquei. O que são ângulos alternos e internos e o que são ângulos alternos e externos. Então, essa teoria é de suma importância para que você consiga entender o restante das atividades, ok? Então, vamos seguindo aqui. Preste atenção, ó. Ângulos correspondentes. É diferentes de ângulos alternos e internos e externos, tá certo? Isso aqui são ângulos correspondentes. E o que são ângulos correspondentes? Presta atenção, ó. Eu tenho a reta R, e eu tenho a reta S, e elas são paralelas. Presta atenção. Esse ângulo A na reta R está na mesma posição que o ângulo E na reta S. Eles estão em retas diferentes, mas essas retas são paralelas. Se elas são paralelas, o ângulo A é igual ao ângulo E. Tá aqui, ó. O ângulo A é congruente ao ângulo E, porque eles são correspondentes. A mesma posição, no mesmo lado, ó. Ele está do lado de... Vou falar numa linguagem bem simples para você entender. Aqui eu tenho a reta R. Ela está sendo cortada pela transversal T. O ângulo A está do lado direito da transversal e em cima da reta R. Agora vamos para a reta S. Aqui eu tenho a reta S cortada pela transversal T. O ângulo E está do lado direito da transversal e em cima da reta S. Ou seja, eles estão na mesma posição, só que em reta diferente. Isso que quer dizer correspondente. Quando isso acontece, os ângulos são iguais. Ou seja, o ângulo A é congruente ao ângulo E. Ou seja, o ângulo A é igual ao ângulo E. Agora aqui, ó, preste atenção. Mesma teoria, ó. Eu tenho duas retas paralelas, E e S,
cortadas por uma transversal T. Preste atenção, a linguagem é bem simples. Esse ângulo D está abaixo da reta R e do lado direito da transversal. Preste atenção, ó. Esse ângulo D está abaixo da reta R e do lado direito da transversal. Agora vamos para a reta S. Esse ângulo H está abaixo da reta S e do lado direito da transversal. Ou seja, esses ângulos estão nas mesmas posições. Então eles são o quê? Correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são congruentes. Se eles são congruentes, eles são iguais. Ou seja, o ângulo D tem o mesmo tamanho do ângulo H. Ou seja, eles são iguais. Mesma coisa aqui, ó. Teoria repetitiva, mas que é para fixar isso aqui na sua cabecinha, tá certo? Então, ó, só mais uma coisa, ó. Esses dois ângulos que são correspondentes, eles são chamados colaterais internos, tá certo, gente? Então, ó, esses dois ângulos que são chamados de correspondentes. Não, perdão, gente. Perdão. Adiantei o assunto, calma. Vamos lá. Esses ângulos são correspondentes. Esqueci isso aqui. São correspondentes. Então vamos lá. De novo aqui, a mesma teoria. Ó, eu tenho uma reta S paralela. Desculpa, reta R paralela à reta S. E aqui eu tenho uma transversal D. T. O ângulo B, preste atenção, está do lado de cima da reta R e do lado esquerdo da transversal. Aí vem o ângulo F. O ângulo F está do lado de cima da reta S e do lado esquerdo da transversal. Ou seja, o ângulo B está na mesma posição que o ângulo F. Logo, eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são congruentes. Se eles são congruentes, eles são iguais. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho duas retas paralelas R e S cortadas por uma transversal T. Então preste atenção. Esse ângulo C, ele está do lado de baixo da reta R e do lado esquerdo da transversal. Esse ângulo G, ele está na parte de baixo da reta S do lado esquerdo da transversal. Ou seja, eles estão nas mesmas posições, só que em retas diferentes. Então, esses ângulos são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são congruentes. Se eles são congruentes, eles são iguais. Ok? Então, ó, vejam que até agora eu não mostrei cálculo nenhum. Eu só estou mostrando teoria. Então essas coisas você tem que entender. Se caso você não entendeu, repita esse vídeo, volte ele, você tem esse poder aí com você, de repetir o vídeo até que você entenda a teoria, ok? Então vamos lá. Vamos para o próximo aqui. Ângulos colaterais internos. Vamos prestar atenção. Dois ângulos colaterais internos formados por duas retas paralelas e uma transversal são suplementares, ou seja, sua soma vale 180. Então preste atenção. Primeiro nós temos que entender o que são ângulos colaterais internos. Ó, é bem simples, gente, na minha cabeça é bem simples. Quando vocês virem que eles são alternos, ó, alternos e internos, ó, eles estão internos porque estão dentro das paralelas e alternos porque são um de um lado e o outro do outro. Agora vamos lá, preste atenção. O que são colaterais, ó, internos, a mesma coisa, internos porque estão entre as retas paralelas. E por que colaterais? Colaterais porque eles estão os dois do lado direito da transversal.
Quando eles são alternos, um está do lado direito, o outro está do lado esquerdo. Quando eles são colaterais, os dois estão do lado direito. Então, ó, se eu somar esse ângulo com esse ângulo, ó, o ângulo D mais o ângulo E, com certeza vai dar 180. Então, a soma desses dois ângulos sempre vai dar 180. A mesma coisa aqui, ó. Internos, porque está entre as retas paralelas. E colaterais, porque os dois estão do lado esquerdo das retas da reta transversal. Se os dois estão do lado esquerdo, eles são colaterais. Então, ó, a soma desses dois ângulos sempre vai dar 180. Então, ó, esse aqui foi os internos. Agora, externos. Por que externos? Porque estão do lado de fora das retas paralelas. Aqui, ó, internos, porque estão do lado de dentro das retas paralelas. Externos, porque estão do lado de fora das retas paralelas. Por que colaterais? Porque estão os dois do lado direito da transversal. Esse aqui estão os dois do lado esquerdo da transversal. Então são colaterais. Então a soma de ângulos colaterais sempre vai dar 180. Então, ó, essa teoria é a base de tudo para a gente começar a fazer os cálculos. Então preste atenção. Vou repetir o que é que eu quero que vocês voltem esse vídeo quantas vezes forem necessárias para que vocês entendam. Preste atenção. Vou fazer um resumaço aqui nessa parte que está aqui. A primeira coisa, o que são retas paralelas, vocês vão voltar esse vídeo para quantas vezes for necessário para vocês entenderem o que são retas paralelas. O que é transversal, tá certo? Vocês têm que entender essa teoria. Vocês têm que saber identificar as retas paralelas e a transversal, ok? Outra coisa que vocês têm que entender e não esquecer mais, o que são congruentes. Congruentes. Então voltem esse vídeo e vejam quantas vezes forem necessárias para que vocês entendam o que são congruentes, ok? Visto isso aqui, ó, entendido isso, vocês vão passar para a segunda parte que eu quero que vocês entendam. O que são ângulos alternos? Aí vem alternos internos. E externos, ok? Alternos internos e alternos externos. Voltem esse vídeo quantas vezes forem necessárias para vocês entenderem essa teoria. Beleza? E depois eu quero que vocês entendam a teoria de colaterais. Internos e externos, ok? Então, gente, ó, essa teoria que eu acabei de explicar é muito, como diz meus filhos, hiper, mega importante vocês entenderem essa teoria para a gente poder fazer os cálculos com tranquilidade. Na hora que acontecer que vierem os problemas de geometria, a gente precisa entender essa teoria para poder encontrar o valor dos ângulos, ok? Então, ó, vamos ver alguns exemplos práticos agora. Então vamos lá, preste atenção, ó. Determine a medida dos ângulos, ó, preste atenção. Determine a medida dos ângulos sem o auxílio do transferidor, ó. Sem o auxílio do transferidor. Então vamos lá, preste atenção. Eu tenho aqui duas retas paralelas, reta R, reta S,
cortadas por uma transversal T. Beleza? Eu tenho aqui o ângulo de 60 graus e aqui eu tenho um ângulo X. Então vamos primeiro entender o que são esses ângulos. Sim, gente, eu coloquei aqui, ó, e vocês também vão entender a teoria de ângulos concorrentes, tá certo? Concorrentes. Então, ó, revejam o vídeo para ver todas essas. São 4 teorias importantes que eu expliquei. Então vamos lá, preste atenção, ó. Esse ângulo 60, eu vou falar na linguagem de vocês. Esse ângulo 60 graus, ele está acima da reta R e do lado direito da transversal. Esse ângulo X, ele está acima da reta S e ao lado direito da transversal. Então esses ângulos são concorrentes. Concorrentes. Se esses ângulos são concorrentes, eles são iguais. Então, ó, X é igual a 60 graus também. Então, isso aqui equivale também a 60 graus. Eles são iguais, ok? Então, quer dizer que esse ângulo X é 60 graus também. Por quê? Porque eles são concorrentes. A mesma posição que esse ângulo está na reta R, ele também está na reta S. Então, eles são concorrentes. Vamos lá, ó. Letra B. Presta atenção aqui agora, ó. Eu tenho as retas paralelas R e S. Tenho a transversal T, ok? Presta bem atenção. O ângulo Y, vou falar na linguagem de vocês, você entendeu? Ele está do lado de baixo da reta R e do lado direito da transversal. O ângulo de 120 graus, ele está do lado de baixo da reta S e do lado direito da transversal. Então esses dois ângulos são concorrentes. Se eles são concorrentes, eles são iguais. Então, ó, esse ângulo também é 120 graus. Portanto, Y é igual a 120. Notem que até agora eu não fiz nenhum cálculo, só estou usando a teoria aprendida. Então vamos lá, novamente. Então agora, preste atenção. Eu tenho a reta R paralela à reta S cortada pela reta transversal T. Então presta atenção. O ângulo X, ele está do lado de baixo da reta R e do lado direito da transversal. O ângulo de 70 graus está do lado de cima da reta S e do lado direito da transversal. Então, esses ângulos são o que, gente? Ó, esses ângulos são colaterais. Colaterais é quando o quê? Quando eles estão, um está em cima, o outro está embaixo e os dois estão do mesmo lado na transversal. Então, isso quer dizer o seguinte, ó. Quer dizer que esses dois ângulos aqui, eles são colaterais. Ó, por isso que a teoria é importante, ó. Colaterais. Se eles são colaterais, a soma desses dois ângulos sempre vai dar 180. Então, eu vou somar, ó. X mais 70, que é a soma desses dois ângulos, sempre vai dar 180. Então, eu tenho que achar aqui, ó. Então, ó, x mais 70 tem que dar 180. Se eu tenho 70, quanto é que falta para 180? Falta 110. Então, x é igual a 110. Ó, se a soma desses dois ângulos dá 180, se esse ângulo é 70, quanto é que falta para 180? Falta 110. Então, x é igual a 110 graus. Então, ó, primeiro eu tive que entender que esses dois ângulos são colaterais. Toda vez que eu entender que eles são colaterais, eu sei que a soma deles são 180. Ok? Então, vamos aqui, ó. Letra D. Preste atenção, ó.
eu tenho duas retas paralelas, R e S, cortadas por outra reta transversal, T. Preste atenção. Esse ângulo 80 está abaixo da reta R. Esse ângulo Y está acima da reta S. E eles estão do mesmo lado, ou seja, do lado esquerdo da transversal. Quando isso acontece, nós estamos falando de ângulos colaterais. Colaterais. Se esses ângulos são colaterais, isso quer dizer que a soma deles dá 180. Então, ó, 100 ou 80 mais y tem que dar 180. Então, se eu tenho 80, quanto é que falta para 180? É 100. Então, quer dizer que y é igual a 100. Por quê? Porque a soma desses dois ângulos sempre tem que dar 180. Então, y é igual a 100. Ok? Veja que não é difícil se eu conhecer a teoria. Então, por isso que eu peço a vocês, ó, o que eu pedi aqui, ó, voltem o vídeo quantas vezes forem necessário para vocês entenderem essas teorias, que elas vão ser de suma importância. E a mais difícil das quatro é essas colaterais, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Determine a medida dos ângulos assinalados nas retas paralelas. Então vamos lá, de novo. Preste atenção, ó. Eu tenho aqui o que? Eu tenho a reta R e eu tenho a reta S. Então preste atenção. Um ângulo A está acima da reta R e o ângulo 110 está abaixo da reta S. E os dois ângulos estão do mesmo lado, ou seja, do lado direito da transversal. Está do lado. Então nós temos ângulos colaterais. Se nós temos ângulos colaterais, isso quer dizer que a soma desses dois ângulos sempre vai ser 180. Então, se 110 mais A dá 180, de 110 para 180 falta quanto? Falta 70. Então, quer dizer que A é igual a 70. Por quê? Porque a soma desses dois ângulos tem que dar 180. Se eu tenho 110 para 180, falta quanto? 70. Então, quer dizer que A é 70 graus. Certo? Mas eu só consegui entender isso depois que eu descobri que esses ângulos são colaterais. Por isso a importância de conhecer a teoria sobre esses quatro assuntos que a gente viu hoje. Então vamos lá. Última questão da aula de hoje. Vamos prestar atenção. Eu tenho uma reta R paralela à reta S cortada por uma transversal T. Presta atenção. O ângulo 120 está acima da reta R. São as características de colaterais. O ângulo X está abaixo. Então, um está em cima, o outro está abaixo. Então, eles são externos. Por que são colaterais? Porque além deles ser externos, eles estão do mesmo lado na reta transversal, ou seja, ó, esse aqui está do lado esquerdo e esse aqui está do lado esquerdo. Então, se eles estão do mesmo lado na reta transversal e um está acima da reta e o outro está abaixo da reta, eles são colaterais. Se eles são colaterais, isso quer dizer que a soma desses dois ângulos tem que dar 180. Eu tenho que somar 120 mais x e dar 180. Se eu já tenho 120, para 180 falta quanto? 60. Então, se eu somar 60 mais 120, vai dar 180. Então, x igual a 60 graus. Ok, gente? Então, ó, mais uma vez eu peço a vocês que voltem esse vídeo quantas vezes forem necessárias para entender bem direitinho cada teoria dessa, porque o entendimento dessas teorias é que vão fazer vocês acertarem as atividades, ok? Por hoje, gente, muito obrigado, fiquem com Deus, pratiquem e até a próxima aula. Obrigado!